E aí a gente vai trabalhando. Perfeito. É. Ótimo. Uhum. Eu tô pronto. Eu também. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, pessoal, podcast da SIC, mais uma vez, hoje trazendo aqui o Dr. Aner Rocha, médico especialista em medicina da família e comunidade. A Unimed, doutor, que prazer tê-lo aqui, obrigado pela presença. O prazer é meu, obrigado, Paulo, e para mim é uma honra estar aqui conversando um pouquinho sobre cooperativismo. Quanto tempo de Concórdia já, doutor? Concórdia, recentemente, 3 Recente? anos, mas Aham. da região já vão para 13 anos, né? Então a gente conhece bem a região. E veio de qual região, doutor Aner? Então, minha história é longa, né? Mas Aham. assim, eu nasci, sou paulista, né? Uhum. Me formei no Paraná, aí eu servi a Marinha do Brasil como médico, né? Uhum. E depois eu vim para cá, para a região. E está aqui há 3 anos 3 anos morando, né? morando, né? Isso aí. Aham. Mas atuando aqui na Unimed já desde 2018. Como é que está sendo essa experiência em Concórdia, uma região diferente daquela que o senhor estava acostumado, uma Sim. região totalmente diferente, né? Com costumes, com cultura diferente também. Isso que é interessante, né? O interessante do Brasil é que os lugares são diferentes, né? E Concórdia tem os seus desafios, mas já trabalhei em vários lugares do Brasil, Uhum. mas é uma região próspera, as pessoas procuram qualidade de vida, né? Então, por esse lado, é bom de se trabalhar, quando as pessoas Uhum. querem saúde, querem melhorar a sua vida, né? Querem Então, ter bem-estar, querem ter qualidade de vida, isso que é importante, isso né? aí. É o que todos desejamos. Doutor, sobre doenças de inverno, a gente está no inverno rigoroso, né? Uhum. O senhor deve ter percebido isso, um inverno realmente rigoroso, que é uma característica aqui do sul do Brasil e também muito forte aqui na região. Quais são os cuidados? Como é que o senhor tem trabalhado nessa questão de doenças do inverno, principalmente? Então, Paulo, a gente está vivendo uma crise, né, de doenças respiratórias. Aham, Então, é muito importante esse momento para a gente conscientizar a população de algumas verdade. medidas que é interessante. Porque o que eu penso? Que Uhum, tem pessoas que geralmente pensam no inverno e já pensam em doença. Eu sim, penso em curtir as coisas boas que o inverno pode proporcionar, não só as coisas ruins, né? claro, E eu gostaria, aproveitando o espaço, de dar sim. algumas dicas para que são genéricas, mas são Uhum, super efetivas para que as pessoas consigam ver a coisa boa do inverno, né? Não a uhum, coisa é ruim, que são verdade. os sintomas Aham, gripais, resfriados. sim. Né? E a gente está numa situação, o estado de Santa Catarina, neste momento, está em situação de emergência em saúde Uhum. pública pelas doenças Nós respiratórias, temos né? acompanhado isso, né? Então, eu Uhum. acho bem interessante a gente conversar sobre esse assunto, sim. E nesse aspecto, doutor, o que o senhor tem orientado as pessoas, né? Desses cuidados que as pessoas devem ter de uma forma geral, até porque nós enfrentamos uma pandemia e as doenças respiratórias continuam muito latentes, né? Pois é. Então, o que eu falo genericamente para as Uhum. pessoas? É o seguinte, a primeira delas, a gente preferir lugares um pouco arejados. Eu sei Sim. que no inverno a gente gosta de lugares fechados, Aham. todo mundo quentinho, só que o vírus também gosta. O vírus, a família Aham. dele também gosta. Né? Então, eu falo para as pessoas, prefiram lugares um pouco arejados, abrir um pouquinho a janela. Né? Eu sei que dá um certo desconforto, mas é interessante. A gente lembrar coisas simples, gente, lavar a mão. No Uhum. inverno, geralmente a gente evita um pouco porque a água está gelada, Sim, mas sim. às vezes se uma gotícula da tosse, do espirro está na Uhum. mão, não adianta só álcool gel, né? A gente precisa lavar a mão. Uma coisa que é super, super importante é a vacina, né? Uhum. Nós temos só 11% do público geral É muito vacinado, é pouco, né? muito baixo. Uhum. E os grupos prioritários, que são gestantes, crianças menores que 2 anos, idosos, aquelas pessoas que têm doenças crônicas, tá um pouquinho melhor, 44% no estado, mas ainda tá Uhum. baixo. Então, assim, falo para as pessoas, se vacinem. Essa é uma grande arma, né? E tem que ser uma vacinação de todo ano, né? Não adianta, Uhum. eu fiz ano passado, eu não vou fazer esse. A gente tem que fazer todo ano. Por quê? Porque o bichinho é esperto, né? Sim. Ele se Uhum. atualiza, então a gente Uhum. tem que ser mais esperto que ele e se vacinar todo ano. Isso ajuda bastante. E fora isso, lembrar que a gente tem que se hidratar bem. Quando a gente se hidrata, a mucosa fica íntegra, então é difícil do vírus se apegar à mucosa do Uhum. nariz, da boca, né? Ter uma alimentação saudável, equilibrada, que isso vai fazer com que a gente tenha vitamina suficiente, que melhore o nosso sistema de defesa, né? E, na medida do possível, a gente fazer atividade física. Eu acredito que essas são
genericamente algumas orientações que fazem toda a diferença. Doutor, a pandemia que nós enfrentamos mudou muitos hábitos, né? E me parece que em alguns momentos, em algumas situações, esses hábitos de higiene ficaram muito mais presentes, ou pelo menos a necessidade disso ficou muito mais presente no dia a dia dos cidadãos, né? Nossa, com certeza. Uhum. Hoje em dia, por exemplo, nós temos lá nosso ambulatório, né, do Hospital Uhum. Unimed. Antigamente, as pessoas chegavam no serviço de saúde e tinha algum sintoma gripal, eles tinham uma certa resistência de usar máscara, por Sim. exemplo. Hoje as Uhum. pessoas vêm naturalmente. Quando elas têm um sintoma gripal, a gente tem uma sensação de cuidado conosco e com Uhum. as outras pessoas, né? Então, a questão da máscara, eu posso dizer que se tem algum subproduto bom da pandemia, foi que as pessoas, assim, começaram a se cuidar um pouquinho melhor. Máscara, álcool em gel e tantos outros hábitos que se acentuaram na pandemia e que ficaram muito presentes no nosso dia a dia hoje. Isso aí, a gente só não pode se esquecer, de algumas porque assim, ó, o que que aconteceu? O ano passado e esse foi realmente os anos que nós Um ficamos na liberdade, relaxamento, né, a gente, relaxamento. né, então assim, então por isso que tá aumentando e a gente esqueceu que a gente tem que se vacinar, que tem que fazer outras medidas, né, então é muito importante isso, a gente não baixar a guarda. O senhor falou sobre o ambulatório da Unimed. Como é que funciona o atendimento no ambulatório da Unimed? Isso aí. Então, a Unimed, nós temos o ambulatório já funcionando desde 2018, aqui Certo. no complexo Uhum. de serviços, mas desde junho, esse ambulatório foi redirecionado para o Hospital Unimed Concórdia, né? Nesse hospital ali, já no começo, na recepção, nós temos uma infinidade de vagas, né? Uhum. Coisas no complexo nós já tínhamos, mas a gente tinha uma Certo, rotatividade muito grande, então só de ter vaga para estacionamento já é uma boa coisa, né? As certo, nossas certo. Uhum. recepções estão amplas, tem um pessoal mais capacitado, a gente tem mais segurança para fazer o atendimento, né? Então, essa mudança para integrar todo o serviço foi, eu acho que foi muito importante para a sociedade aqui. Doutor, para finalizar, dia 5 de julho, Dia Internacional do Cooperativismo, e nós estamos aqui, né, com uma cooperativa de saúde que é muito bem representativa em Santa Catarina, no Brasil. O que representa o cooperativismo, né? E, claro, especificamente o cooperativismo voltado à saúde das pessoas. Isso aí. Eu não sei se todos sabem, mas a Unimed Concórdia ela faz parte de um sistema da maior cooperativa de saúde do mundo, que é a Unimed Brasil, né? Então a Interessante. Unimed Concórdia ela está integrada à Federação Unimed de Santa Catarina. Então é, a gente vê a capilaridade e a Uhum, grandeza da responsabilidade que nós temos com tantas vidas, né? perfeito. Aqui em Concórdia, nós somos em 90 cooperados, né? Nós temos mais de 200 colaboradores, mais de 12 mil vidas que são beneficiadas dos nossos planos de saúde, Uhum, né? Então, é, o cooperativismo na saúde é uma coisa ímpar no Brasil. E eu acredito que ele traz para a região, além do desenvolvimento econômico, a capacidade de que as pessoas, principalmente na área da saúde, terem tecnologias, porque pessoas que cooperam, elas têm um potencial maior de trazer recursos que são mais dispendiosos economicamente para a região, né? Então, a sociedade ganha, né? A Unimed, como todo cooperativismo, tem uma visão social, né? A Unimed tem vários projetos sociais, uhum. né? Então, eu acredito que o cooperativismo ela é uma chave, porque a gente tem muitos problemas na nossa sociedade, né? E eu acho que ela é uma forma de encarar isso. Tanto que a Organização das Nações Unidas elegeu 2025 como o Ano Internacional das Cooperativas, né? Uhum. E com o lema Cooperativismo Construindo um Mundo Melhor, né? Então, eu acredito que até uma visão internacional, mundial, mostra que o caminho também passa pelo cooperativismo, né? Isso é muito importante. E se você me permite também, eu Sim. queria só complementar uma questão do ambulatório. Pode Uhum, ser? claro, à Só para vontade. deixar para as pessoas a par que assim, a gente ampliou também o horário de atendimento. Olha Antigamente só. o Aham. ambulatório só era à noite. Agora o Uhum. ambulatório são todos os dias, das 7 da manhã às 9 da noite. Tá joia? Nós temos uma equipe técnica, médica lá, com alto gabarito. Isso é fácil e prático, é só você agendar e você é atendido no mesmo dia, tá joia? Então, só gostaria que as pessoas Uhum. soubessem que agora está exclusivamente lá no hospital, não temos mais um ambulatório aqui, Uhum. né? Tem todo esse período aí das 7 da manhã às 9 da noite. Então, se acaso
você, apesar dos cuidados que você teve com sintomas gripais, se necessitar, a gente está prontos e preparados para todo o cuidado que a pessoa possa necessitar. Doutor, obrigado pela sua presença com a gente aqui. Ficamos muito felizes com a sua participação conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, tá? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Muito bem, e nós voltamos no próximo programa, aqui no nosso canal, aqui nos canais, nas redes sociais da SIC. Acompanhe os nossos conteúdos, curta e compartilhe.